O acesso do Clube do Remo. Amigos do esporte, seu amigo Edinaldo Ramos. Não podia deixar de fazer esse vídeo, galera, falando do acesso do Clube do Remo à elite do futebol brasileiro 2026, né? E a gente sabe que a Série A já está aí pertinho aí, vai começar dia 28 de janeiro, né? Não tem muito tempo aí, acho que mais ou menos uns 2 meses aí. O Braz até fala que vai passar Natal em Belém e ano para formar esse time aí, um time forte, competitivo, para disputar a Série A, galera. E assim, o Remo tem que ter esse cuidado no início agora, para montar esse time, para escolher uma base forte aí, com alguns jogadores do grupo aí que vão ficar. Esperamos que fique. Marcelo Rangel, Pedro Rocha, Caio Vinícius, o Klaus, esse pessoal que praticamente jogaram todos os jogos da Série B, E a gente vai falar aqui um pouco como foi essa Série B do Clube do Remo, desde o início, com o jogo lá em São Paulo, Araraquara, Ferroviária e Clube do Remo, onde o Remo consegue aquele empate lá. Podia ter vencido o jogo, mas empatou. E depois, na ocasião, o treinador do Clube do Remo era o Daniel Paulista, Seu executivo era o Papelim, que depois de 9 para 10 rodadas, Daniel Paulista deixou o Clube do Remo, foi para o Sport. O Papelim deixou o Remo também, foi para o Fortaleza. Ambos esses clubes hoje, o Sport já caiu para a Série B e o Fortaleza falta muito pouco para cair para a Série B, e o Leão subiu para a Série A. Olha como são as coisas, Então, assim, o Clube do Remo, na ocasião, teve que contratar um novo executivo de futebol, que foi o Marcos Braz, que veio para renovar o Clube do Remo, para mudar muitas coisas dentro do Remo. Na época muita gente criticou, falou, alguns da imprensa, alguns torcedores também, mas deu certo, tá dando certo, Marcos Braz está aí, e na ocasião ele trouxe o técnico Antônio Oliveira, que fez um trabalho razoável no Clube do Remo. Na época ele tinha um percentual bom fora de casa, mas dentro de casa não conseguia ganhar, o time não conseguia jogar e perdeu muito ponto dentro de casa. E o seu último jogo que fez foi no Baenão contra o Atlético Goianiense. O Remo perdeu esse jogo por 1-0 e a diretoria achou melhor trocar o treinador. Trouxeram Guto Ferreira, faltando 10 rodadas para terminar, sendo que a torcida não aguentava mais o técnico Antônio Oliveira. Nós, torcedores, a gente não aguentava mais o treinador, que não conseguia ganhar em Belém, Mangueirão lotado, Baenão lotado, e o time não conseguia jogar, não conseguia ganhar. O torcedor já estava impaciente, aliás, perdido a paciência com ele. Aí veio o Guto Ferreira, que mudou as peças, aliás, mudou de posição, porque os mesmos jogadores que estavam com o Antônio, o Guto pegou, e com a sua experiência já tinha acesso aí em vários clubes do futebol brasileiro, e o seu último clube que ele teve acesso, se eu não me engano, foi o Bahia, o Internacional, se eu não me engano. Então o Guto mexeu ali nessas peças e deu certo.
O Guto teve aí 6 vitórias consecutivas importantíssimas, né? Depois teve aquele empate aqui no Baenão contra a Chapecoense, que achou um gol no finalzinho, faltando, acho que, se eu não me engano, 20 para 15 segundos. Remo ali ganhando o jogo por 1-0, e sofreu aquele gol no finalzinho, uma infelicidade da zaga do Remo. E depois saiu para jogar 2 jogos fora de casa, contra Novo Horizontino e Avaí. Primeiro jogo contra o Novo Horizontino, naquele gramado horrível lá em Novo Horizonte, e o Remo conseguiu empatar aquele jogo jogando 1 a mais, mas perdeu o seu principal jogador lá, que foi o Marcelinho, né? Aquela entrada do jogador do Novo Horizontino, que quase quebra o tornozelo do Marcelinho nesse jogo. Então, o Remo conseguiu esse empate. Fomos jogar em Florianópolis, na ressacada, contra o Avaí. Lá o Remo, no início, estava jogando bem, e depois se perdeu, não conseguiu jogar e perdeu esse jogo por 3-1, deixando a gente muito triste, né? E assim, tinha o último jogo em Belém contra o Goiás, mas não dependia mais só do Clube do Remo de ter uma vitória e o acesso. Não, dependia da vitória e mais outro resultado de outro jogo, né? Então a torcida acreditou, porque Remo é isso, é acreditar, é 1% acreditar e 99% fé. E isso o torcedor do Clube do Remo foi para esse jogo, com essa fé, acreditando na vitória, e o Remo fez o seu melhor jogo da temporada da Série B, então, ganhando o Goiás por 3-1. Os goianos que vieram como, para eles lá, né, como favoritos ao jogo, ao acesso, né? A imprensa goiana falou a semana inteira. Goiás chegou aqui em Belém, trouxe a sua própria água, alimentação, chefe de cozinha, cozinheiro, enfim. Não precisava disso tudo, mas os caras vieram com essa arrogância, assim dizendo, com essa pavulagem de lá. E o Leão fez a parte dele. O fenômeno na arquibancada, fizemos a nossa parte nas arquibancadas, e dentro de campo o Clube do Remo fez a parte dele, e com a nossa fé, com a nossa vontade de vencer, Nossa Senhora ajudando, Deus também, deu tudo certo, e o Clube do Remo hoje está na elite do futebol brasileiro. Hoje o Remo está aí nas manchetes de jornais, lives e programas de esporte. Ou seja, hoje o Clube do Remo é o nosso representante do Pará na Série A do futebol brasileiro. Ou melhor, é o nosso orgulho de ser paraense e ser torcedor do Clube do Remo. Galera do Clube do Remo, em 2026 estaremos juntos aí na Série A, com certeza. Um abraço para todos.